Pessoal, esse é o nosso vídeo 13. A gente está finalizando o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Para a gente fechar esse estudo, tá faltando um tópico, né, que é a equação de Torricelli, tá legal? Que vai ser útil para a gente em alguns exemplos. E qual que é o conteúdo dela? Por que a gente introduz, né, esse tópico, né, chamado equação de Torricelli? Em muitas situações que envolvem o estudo de movimentos retilíneos com aceleração constante, a gente está interessado em relacionar a velocidade inicial e a velocidade final do corpo, né, que está acelerado, relacionar a distância percorrida nesse movimento, mas sem envolver a variável tempo, né? Então, por exemplo, numa situação típica, digamos que você quer projetar, né, você quer fazer um projeto inicial lá de uma pista de avião, tá? Então você sabe que o avião ele parte do repouso e ele tem que atingir uma velocidade de, por exemplo, 200 km por hora para levantar voo, independente do tempo que ele vai demorar para fazer esse movimento, né? Partir do repouso e atingir essa velocidade final de 200 km por hora, por exemplo. Então, sabendo a velocidade inicial, a velocidade final que ele tem que atingir, e sabendo a aceleração típica que um avião tem durante uma decolagem, por exemplo, 5 metros por segundo ao quadrado, 4 metros por segundo ao quadrado, dependendo do avião, né? Sabendo esses dados, eu quero estimar qual que é o tamanho mínimo que a pista tem que ter para ele conseguir alçar voo com segurança. Ou seja, para ele sair do repouso, atingir uma velocidade de 200 km por hora com uma aceleração típica de 5 metros por segundo ao quadrado, qual que é a distância mínima que a pista tem que ter, ou qual que é o comprimento mínimo que ela tem que ter, né? Ou ao contrário, né? Um avião que vai pousar com uma velocidade típica aí de 150 km por hora, sabendo que a desaceleração média é, digamos, 4 metros por segundo ao quadrado, né? Sabendo que ele parte dessa velocidade inicial e tem que atingir o repouso, qual que é o tamanho mínimo que a pista tem que ter para ele sofrer esse processo de desaceleração com segurança, tá? Então, são situações onde eu relaciono a velocidade final, a velocidade inicial, a distância percorrida, né, o deslocamento percorrido, mas sem envolver a variável tempo, tá legal? Então, daí vem a utilidade da equação de Torricelli. Ela vai justamente relacionar esses ingredientes, né? V final, V inicial, deslocamento, mas sem envolver a coordenada temporal, tá? Ou a variável temporal, tá legal? Então, digamos que você tem, né, uma partícula, um corpo qualquer, que está lá numa posição x0 com a velocidade v0 iniciais, né? Depois de um certo tempo t, a partícula chega na posição x de t com velocidade v de t, né? Quais que são as equações de movimento, ou quais que são as funções horárias da posição e da velocidade para o MRV? Aqui a gente está tratando de MRV, tá? Todo esse tratamento, esse resultado que eu vou deduzir, é para movimentos com aceleração constante, tá legal? Se a aceleração não for constante, não vale nada disso aqui, tá? A gente tem que usar outras ferramentas, tá legal? Então, para o MRV, eu tenho que a velocidade em função do tempo é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. É a forma geral da equação V de t. A forma geral da equação x de t, posição em função do tempo, para esse tipo de movimento é posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio de AT2. Tá? Essas são as equações genéricas para o MRV. Tá? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, é manipular essas duas expressões eliminando a coordenada temporal. É mais fácil eu fazer isso na equação de cima aqui, ó, que é uma equação linear no tempo, né? Uma equação de primeiro grau. Então, se a velocidade final é igual a V0 mais A vezes T, então eu vou isolar o tempo nessa equação de cima. O tempo de movimento é velocidade final menos velocidade inicial sobre aceleração, né? Só passei esse cara para lá subtraindo e a aceleração dividindo, né? Então, o que essa equação me diz? É o tempo para que um corpo saia da velocidade inicial e atinja uma velocidade final v, submetido a uma aceleração a. Né? O tempo de movimento é esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse camarada agora e substituir na equação de baixo. Aí eu vou ter parâmetros, né? Eu vou ter uma formulação que não depende do tempo. Então, eu vou pegar isso aqui e jogar no lugar do t nessa equação da posição x de t. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Então, olha só, x final
menos o x inicial, já peguei esse cara para cá, passei subtraindo, tá? Isso é igual, V0 está aqui. Tempo de movimento é essa grandeza ali, ó, V menos V0 sobre A, mais meio de aceleração está aqui. Tempo de movimento ao quadrado é esse sujeito todo aqui elevado ao quadrado. Então eu vou ter uma equação que aqui você já vê que ela está da forma que eu quero, né? Eu tenho as velocidades, final e inicial, tenho aceleração, tenho deslocamento, ΔX, que é o x final menos x inicial, e eu sumi com o tempo. Então agora eu só vou ajeitar a expressão, né? Vamos ver como é que fica isso aqui então. Vamos manipular essa expressão. Vamos abrir esse parêntese aqui, ó. Eu vou ter V0 vezes velocidade final sobre A. Então eu vou ter V0, V sobre A. Né? Essa fração aqui eu estou quebrando ela em duas, né? E multiplicando por V0. Então eu vou ter agora aqui mais com menos aqui vai dar menos. V0 ao quadrado, né? V0 aqui vezes V0, V0 ao quadrado sobre A. Beleza? Mais meio de aceleração. Meio de aceleração vezes. Aí aqui, olha só, eu tenho esse numerador, que é o quadrado, e o Azinho ao quadrado. Eu já vou botar o Azinho ao quadrado aqui embaixo. E aí o que vai ficar lá dentro desse produto notável aqui, né? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então vai ficar V final ao quadrado, menos 2V0, V, mais V0 ao quadrado. Então só manipulando as contas, né? E esse ΔX já vou deixar ele quietinho aqui, ó. Aí vão ter alguns termos que eu já vou conseguir cancelar, né? Para diminuir o tamanho dessa expressão e chegar numa forma final mais compacta. Esse A com Azinho ao quadrado vai simplificar, vai ficar 1 sobre A, né? Então já vou sumir com ele daqui. Vai ficar com 1 sobre A. Ou simplesmente, né, 1 sobre 2A, né? Do lado esquerdo aqui, ó. 1 sobre 2A, multiplicando esse parênteses. 1 sobre 2A. Aí, gente, olha só, já vai dar para cortar um termo aqui, ó. Olha só, esse sujeito, V0, velocidade inicial, vezes velocidade final sobre A. Aí eu vou abrir esse parênteses aqui, né? Quando eu abrir esse parênteses, olha só, pega esse termo aqui, dá uma sacada nesse termo vezes esse, tá? Aqui, quando eu multiplicar esse cara por esse, o 2 vai cortar, eu vou ficar com V0V sobre A, positivo. Desculpa, positivo não, negativo, né? Vai cortar o 2, vai ficar V0V sobre A, negativo. E aqui, positivo. Igualzinho, né? Então eu vou cortar os dois. Esse camarada aqui, ó, esse primeiro termo, vai cortar com esse aqui quando eu fizer a multiplicação. Então logo de cara eu já vou eliminar, tá? Para enxugar um pouco essa expressão aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte, reescrever na equação, eu vou ter aqui x final menos x inicial menos x inicial é meu ΔX, né? Então ΔX é igual. Eu vou ter aqui que sobrou aqui, ó, menos V0 ao quadrado sobre A, já vou botar aqui de uma vez, menos V0 ao quadrado sobre A. Aí vamos abrir aqui esse parênteses, né? Vai ficar V final ao quadrado sobre 2A, V quadrado sobre 2A, né? E aqui o outro termo positivo, mais V0 ao quadrado sobre 2A. Beleza? O que vai dar isso aqui então, gente? V0 ao quadrado sobre 2A menos V0 ao quadrado sobre A. Se você fizer essa subtração, vem aqui menos x mais meio x. Vai ficar menos meio x. Vai ficar esse cara, menos V0 ao quadrado sobre A somado com essa fração, vai ficar menos V0 ao quadrado sobre 2A. Ok? Então esse cara aqui junta com esse, vai ficar menos V0 ao quadrado sobre 2A
mais o que sobrou lá, né? O que sobrou lá? Mais V ao quadrado sobre 2A. Tem o mesmo denominador, né? Eu vou juntar os dois aqui, ó. O que vai ficar? 2A. O que vai ficar no numerador? V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Isso tudo aqui, gente, é o quê? Isso é igual a essa coisa toda, que é igual a ΔX. Isso é o meu ΔX, que é o meu deslocamento, né? Então aí, agora passa esse cara para lá multiplicando, ó, o 2A vai passar para lá multiplicando, e aí depois você pega esse V0 ao quadrado, que está subtraindo aqui, ó, passa ele somando para lá. Eu vou chegar na equação de Torricelli. Isso significa que eu tenho o seguinte, isso implica, finalmente, que V final ao quadrado é igual. Esse sujeito aqui eu vou passar para lá multiplicando, e vou passar o menos V02 somando. Então, no final, eu vou ter que V final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Essa é a equação de Torricelli. Ou seja, uma equação que relaciona as velocidades final e inicial, envolve, né, a aceleração, que é uma constante, envolve o deslocamento sem envolver o tempo, né? Aqui, de novo, quando eu for resolver os exercícios, eu tenho que tomar cuidado com aquela questão do sinal do vetor aceleração, né? Então, se o corpo está ganhando velocidade ou perdendo velocidade, qual que é a direção do vetor aceleração no sistema de coordenadas? Dependendo da orientação, eu posso ter um sinalzinho de menos aqui, igual a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Então, aqui, a forma geral da equação de Torricelli é essa. Mas na hora de aplicar nos exercícios, eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Pode ser que eu tenha um menos aqui, tá legal? Nesse exemplo que a gente vai tratar, vai aparecer um sinalzinho de menos aqui para a gente trabalhar, tá? Igual a gente... a explicação, né, é parecida com o que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Se eu tenho o meu sistema de coordenadas, por exemplo, o meu eixo X apontando para a direita e o vetor aceleração aponta para a esquerda, então na hora de trabalhar com as equações, eu tenho que colocar um sinalzinho de menos acompanhando a aceleração, tá legal? Então vamos fazer isso no exemplo aqui que vai ficar mais claro, tá? Esse exemplo aqui, pessoal, para encerrar esse assunto de MRU e MRUV, é o seguinte: digamos que você tem um veículo lá, né, que está trafegando numa estrada retilínea, numa rua retilínea, né, uma avenida, por exemplo, e ele está caminhando com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Tá? Se eu quisesse converter metro por segundo para quilômetro por hora, eu teria que multiplicar por 3,6. Né? Mas aqui eu vou manter em metros por segundo, que é unidade no sistema internacional. Né? Então aí esse camarada está andando, né, nessa estrada, nessa avenida com essa velocidade, aí ele avista um semáforo lá na frente. Tá? Quando ele avista o semáforo, ele está a 50 metros de distância daquele semáforo. Tá? Então quando t igual a zero, quando o motorista bate o olho no semáforo lá na frente, ele está a 50 metros de distância. Aí o tempo que ele demora entre ver o semáforo e pisar no freio é meio segundo, é o tempo de reflexo dele, né? Então o camarada está lá dirigindo, bateu o olho no semáforo, pisou no freio. O tempo entre ele ver e ele pisar é 0,5 segundos, tá? Nesse intervalo de tempo de 0,5 segundos, o carro vai andar uma certa distância, tá? Depois que o camarada caminhou essa distância em MRU e de fato começou a pisar no freio, ele vai diminuir a sua velocidade até parar. A pergunta do problema é o seguinte: qual que é a distância total que ele vai percorrer até atingir o repouso? Né? E se ele vai conseguir parar o carro completamente antes do semáforo ou ele vai ultrapassar um pouquinho o semáforo. Tá? E outra informação aqui do gráfico também, né? Do instante de tempo que o cara pisou no freio até o instante de tempo onde ele de fato parou o carro,
se passam aqui 4,5 segundos, tá legal? Então você tem uma combinação de dois movimentos, né? Nesse trecho, MRU, e depois que ele começa a frear o carro, você tem MRV, né? Um movimento retardado com aceleração constante, tá? Ou desaceleração constante, tá? Então a pergunta é a distância que ele vai percorrer até parar, e se essa distância vai ser maior ou menor, ou igual, né, a 50 metros, tá? Então vamos ver aqui o seguinte, gente. No primeiro trecho, que é MRU, né, no trecho aqui onde eu tenho MRU, qual que é a distância que ele vai percorrer? Qual que vale esse pedaço aqui, né? A distância desde a hora que o camarada olhou para o semáforo até o instante que ele pisou no freio. Ué, a distância aqui, né? Essa distância em MRU, a distância vai ser simplesmente velocidade vezes tempo. A distância vai ser a velocidade dele, V0, vezes o tempo. Então vai ser o V0, 20 metros por segundo, vezes o tempo de reação dele, né, que é meio segundo. Então vai dar 10 metros. Então, por causa desse tempo de reação, ou durante o tempo de reação, ele percorreu 10 metros. Esse x0 aqui, ó, vale 10 metros. Aqui, só para a gente se orientar, eu desenhei o eixo x apontando para a direita, tá? Apontando para lá. Agora, no trecho de MRV. MRUV. Eu quero saber agora, a partir desse instante aqui, ó, quanto tempo ele vai demorar, desculpa, quanto tempo não, qual que é a distância que ele vai demorar até parar, né? Aí essa distância somada com os 10 metros iniciais, eu vou ver quanto que dá, se ele vai ultrapassar o semáforo ou não, né? Então essa é uma situação, tem mais de uma forma de resolver, né? Mas é uma situação típica, onde eu vou aplicar a equação de Torricelli. Porque a velocidade final do carro é zero, né? Ele vai frear até parar. A velocidade inicial dele é 20 metros por segundo. E eu vou calcular, a partir do gráfico, eu vou calcular quanto que vale a aceleração dele e eu quero saber o ΔX. Tá? Então eu vou usar a equação de Torricelli. Tá? Logo de cara aqui, gente, antes de fazer a contabilidade, para onde será que vai estar apontando o vetor aceleração naquele movimento ali? Ó? O carro sai de V0 igual a 20 metros por segundo até parar. Então, se ele está freando, ele está perdendo velocidade, o vetor aceleração aponta contrariamente ao movimento. A velocidade dele está para lá, a aceleração aponta para a esquerda. Então, nesse movimento aqui, ó, de MRV, o vetor aceleração aponta para a esquerda. Então, é um movimento retardado. Tá legal? Então, na hora de trabalhar com a equação de Torricelli, aqui eu vou colocar o módulo da aceleração e aqui eu vou colocar o sinal de menos, por causa daquilo ali. O vetor aceleração é um vetor negativo naquele caso. Tá? Então, primeiro, quanto que vale o módulo da aceleração? Módulo da aceleração. Né? Ué, gente, olha só. Ele sai de uma velocidade de 20 metros por segundo até o repouso, no intervalo de tempo de quantos segundos? 4,5 segundos, né? Que é daqui até aqui. Então, o módulo da aceleração é 20 metros por segundo, que é a velocidade que ele perdeu, né? Ele saiu de 20 até 0, dividido pelo intervalo de tempo correspondente, que é 4,5. Tá? Estou pegando o módulo da aceleração, tá legal? Então, de 20 até 0 em 4, é o ΔV por ΔT, né? Em módulo. Então, 20 sobre 4,5. Aqui não vai dar a divisão exata, né? Isso aqui vai ficar, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar, então, 200 sobre 45. Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, aqui vai ficar 40 sobre 9. Né? 40 sobre 9 metros por segundo ao quadrado. Esse é um módulo, né? O valor absoluto da aceleração. Agora eu vou usar
a equação de Torricelli. Então, usando Torricelli. Vamos ver, o que a equação de Torricelli fala para a gente? V final quadrado é V0, 2 mais 2A delta x. Vamos escrever a equação de Torricelli agora com os dados do nosso problema, né? Eu sei que V final quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta x. Vamos ver a questão dos sinais, né? Aqui, gente, esse sinal que eu vou colocar aqui é positivo ou negativo? É um sinal negativo, que a aceleração aponta no sentido negativo do eixo x. Então aqui vai vir um sinalzinho de menos. O Azinho que aparece aqui na equação é o módulo dela. Então vai ser 40 nonos, 40 sobre 9. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, 40 sobre 9, no lugar do A. Sobre 9, delta x, né? No final das contas, o que eu quero achar é o delta x, é o deslocamento da partícula desse instante que o cara começou a frear até ele parar. Ué, se a velocidade, se no final das contas o carro está parado, né, ele vai freando até parar, então a velocidade final dele é zero. Então esse camarada aqui é zero. Zero ao quadrado, né? É o próprio zero. E o V0 ao quadrado, V0 é 20. 20 ao quadrado. Então, eu quero achar o delta x, tá legal? Então, assim, escreve a equação na forma geral, substitui os sinais corretamente e os dados do problema, né? Então, como é que vai dar isso aqui? Isso implica o seguinte, que passa esse cara para cá somando, né? Vai dar 80 sobre 9 delta x. 80 sobre 9 delta x é igual a... Delta x é igual a 400. Lembrando que esse ΔX, pessoal, esse deslocamento aqui, é o deslocamento a partir do instante que o cara começou a frear o carro. Não é o ΔX a partir do início do problema, é o ΔX a partir desse instante. Então, eu vou ter que pegar esse ΔX e somar com 10, tá? Só para ficar claro. Então, como é que vai ficar isso aqui? O ΔX, que é o deslocamento no trecho de frenagem do carro, né? Vai ser 400 vezes 9 sobre 80, não é isso? 400 vezes 9 sobre 80. Então, isso vai dar, divide por 10 aqui, 8 dividido por 8 vai dar 1, 40 por 8 vai dar 5, 5 vezes 9, 45 metros. Então, esse trecho aqui, ó, esse pedaço daqui até onde o cara vai parar, é 45 metros. Somado com os 10 que ele percorreu inicialmente, né, durante esse tempinho aqui, MRU, vai dar o quê? 55 metros. Então, na verdade, o cara vai ultrapassar um pouquinho o semáforo, né? Aqui, daqui até ele parar completamente, esse ΔX é 45 metros. Então, esse sujeito aqui, ó, é 45 metros. Então, a distância de frenagem do carro, né? Esse ΔX mais os 10 metros vai dar 55 metros. E a distância inicial era quanto? 50. Então, ele vai passar 5 metros do semáforo. Então, isso significa que o ΔX total vai ser os 45 mais os 10, que vai dar 55 metros. Né? Então, ele vai ultrapassar 5 metros, né? Ele vai ultrapassar 5 metros além do semáforo. Tá legal? Ele vai ultrapassar o semáforo. Beleza? Gente, então esse exemplo encerra o estudo do MRU e do MRV. Na sequência, a gente vai falar de movimentos bidimensionais, tá?
que são os movimentos de projéteis. E aí depois a gente vai finalizar a cinemática estudando movimentos no espaço tridimensional, né? Que é o caso mais geral. Então, simplesmente a gente vai estender tudo isso aqui que a gente viu para o caso unidimensional para situações envolvendo movimentos em mais de uma dimensão. O tratamento vai ser muito parecido, só que com uma ou duas dimensões a mais, né? Então, são movimentos um pouco mais gerais do que isso aqui que a gente viu, tá? Então, o próximo assunto, movimentos de projéteis no vídeo 14.